Olá, meu nome é Igor Machado Sangi e atualmente eu estou no nono semestre. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, ele acontece da seguinte maneira: acontece uma isquemia no músculo cardíaco. E como é que se leva, né, até essa isquemia do músculo cardíaco? A gente tem uma placa aterosclerótica, né, a gente tem uma placa de gordura. Eu vou falar depois, né, os fatores de risco que levam até ela, mas o paciente tem essa placa, e essa placa, ela oclui, tanto parcialmente ou como total. E uma vez que eu tenho essa obstrução do fluxo, eu não consigo passar sangue pelas minhas artérias coranianas, eu levo a ter uma redução tanto do oxigênio quanto dos nutrientes. E uma vez que eu tenho redução desse fluxo, eu tenho redução do oxigênio e dos nutrientes, eu acabo levando a ter uma necrose, eu tenho levando uma isquemia celular ali local. Os principais locais que acontece é tanto delimitando o que irriga o coração de fato, a gente tem a artéria coraniana esquerda e tem a artéria coraniana direita. A artéria coraniana esquerda vai ser, né, bifurcada, né, que vai ramificar entre o ramo circunflexo mais o ramo intraventricular anterior. Já a artéria coraniana direita, a gente vai ter o ramo marginal mais o ramo interventricular posterior. E a gente consegue descobrir qual o ramo, qual o local cometido a partir do eletro. O eletro, ele consegue delimitar a partir das suas derivações, aonde que está acontecendo. Mas aí o paciente chegou com uma suspeita, e eu vou classificá-lo se vai ser uma síndrome coronariana aguda sem supra ou com supra, a partir do eletro. Quando a gente fala que é um paciente sem supra, né, um paciente com síndrome coronariana aguda sem supra, eu olho no eletro. O eletro, ele não tem uma elevação do ponto J, que eu vou explicar como é que ele se acha. E eu peço os marcadores de necrose cardíaca, né? Os marcadores, ele vem negativo, eu classifico esse meu paciente como uma angina instável. Ele tem uma semi-oclusão, mas que não levou ainda à necrose. Mas o paciente é altamente susceptível a um IAM. Já o paciente que tem uma síndrome craniana né, parcialmente ocluída e ele ainda não teve e ele tem marcadores positivos, é um paciente classificado como infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Mas é o que seria esse supra, né? Que é por que o paciente tem um infarto com supra? Ele tem uma obstrução total ali no lúmen, não consegue mais ter uma passagem sanguínea, e quando a gente se depara no eletro, que o eletro ele leva a ter, a gente pega aqui no segmento PR, a gente traça uma linha, e essa linha a gente, né, traça ela de forma contínua. E quando a gente pega ali no segmento ST, esse segmento ST, o início dele, né, depois do início do segmento ST, a gente delimita, a gente marca o ponto J. Se ele tiver elevado, se ele tiver acima, a gente classifica como infarto agudo do miocárdio com supra de ST, ou seja, ele está elevado. Mas para a gente poder definir, a gente tem que ter duas derivações contíguas. E essas derivações contíguas são parcialmente aonde tem a visão do coração. E essa diferença entre aquela linha primária e esse supra do ponto J, ela tem que ser acima de 1 milímetro, a não ser nas derivações V2 e V3, onde que homens acima de 40 anos, esse aumento ele tem que ser acima de 2 milímetros, homens abaixo de 40 anos tem que ser acima de 2,5 milímetros, e mulheres tem que ser maior ou igual acima de 1 milímetro, 1,5 milímetros. A gente tem que ter uma observação que quando a gente consegue derivar, quando a gente consegue observar qual lado, qual parede, qual visão que você está tendo do miocárdio, né, ou seja, do coração, seja ele parede lateral, inferior, occipital, anterior ou lateral baixa, é importante que a gente delimitasse principalmente se for de parede inferior, que é, né, que é onde que fica o ventrículo direito. Se eu tenho uma diferença, né? Se eu tenho uma elevação, um supra de ventrículo direito, eu tenho algumas restrições na hora de eu tratar esse paciente, que eu vou falar posteriormente. Os marcadores de necrose miocárdica são extremamente importantes para a gente poder definir se esse paciente está infartando ou não. A gente tem alguns marcadores mais agudos e um que vai elevando ao longo do tempo. Esse é um marcador extremamente importante que a gente usa no dia a dia. O mais utilizado é a troponina, porque a troponina ela é o mais específico. Ela começa a se elevar a partir da terceira, da sexta hora ali após o evento, e a gente consegue marcar esse paciente.
A gente tem outros marcadores, como mioglobina, CK total, CKMB, porém eles não são tão específicos. A mioglobina, por exemplo, ela se eleva de uma forma muito fácil com qualquer outro evento que acontece no nosso corpo, não necessariamente do coração. O quadro clínico desse paciente é um quadro clínico clássico, é um paciente que vem com dor, né, uma dor intensa e prolongada na região retroesternal, na região pré-cordial, que pode radiar tanto para o braço esquerdo, que é o mais comum, quanto para o braço direito, que é um pouco mais raro, mas pode acontecer, e radiar para as costas ou para o rosto, para a mandíbula. Então, o paciente vai sentir uma sensação de peso e aperto no tórax, elevando, né, a característica, principalmente aquele sinal de Lavin, que é onde o paciente sente um aperto no peito e coloca a mão na região external. Sintomas atípicos que tem esse paciente com isquemia miocárdica variam desde dispneia, dor epigástrica, dor cervical e mandíbula, dor no membros superiores, náusea, vômitos, palpitação, o paciente pode vir a desmaiar e por aí vai. Os fatores de risco que levam o paciente a ter aquela placa aterosclerótica, né, aquela placa de gordura, paciente fumante, paciente que bebe, paciente que tem pressão alta, paciente que tem colesterol alta, paciente que no dia a dia consome muita gordura, comida industrializada, paciente que tem sobrepeso, é obeso, paciente que não faz atividade física, paciente diabético, paciente que tem muito estresse no seu cotidiano, paciente que tem depressão, ansiedade e por aí vai. Quando você delimitou que o paciente ele não tem o supra de ST, você conseguiu ver lá no eletro que ele não tem o supra, você vai classificá-lo, você vai colocar ele, estratificar ele a partir do time score. O time score, ele vem, cada item desse vale um ponto e você vai conseguir delimitar se o paciente está com baixo risco de um evento cardíaco, um risco intermediário ou um alto risco. Dentre os pontos a gente tem idade maior ou igual a 65 anos de idade, três ou mais fatores de risco para doença arteriocoroniana, hipertensão, diabetes, esplidemia, tabagismo, história familiar positivo. Se o paciente fez um cateterismo prévio, né, com estenose acima de 50, maior ou igual a 50%, elevador dos marcadores de necrose miocárdica, se o paciente nos últimos 7 dias fez o uso de AS, se ele teve um infra de ST maior ou igual a meio milímetro, se ele teve 2 ou mais episódios de angina nas últimas 24 horas, você usando esses pontos, você classifica de 0 a 2 baixo risco, 3 a 4 pontos risco intermediário ou 5 ou mais alto risco. O paciente chegou, doutor Asca, você tem até 10 minutos para realizar um eletro nesse paciente. Você, história clínica compatível, fez um raio-x para descartar outras anormalidades. O eletro veio, está suprado? O paciente vai para a unidade de referência com as medidas de suportes adequadas e a terapia adjuvante. Paciente não está suprado, não teve supra de ST, você vai, né, ser solicitada os marcadores de enzimas, né, os marcadores da troponina, e vai estratificar esse paciente de acordo com o time score. Ele teve um score alto, acima de 4, esse paciente ele vai já começar as medidas de suporte. Eu não preciso esperar os marcadores de necrose para eu começar a tratar esse paciente. Se eu tenho uma suspeita maior e o eletro positivou, eu já começo a tratar de imediato, eu não preciso esperar a troponina chegar. O paciente está com um time score médio, né, de 3 a 4 pontos. Eu mantenho na unidade de referência, tenho a terapia adjuvante, faço minhas medidas de suporte, e se as troponinas vierem negativas, tanto com 3 horas após a admissão e 6 horas após a admissão, ou o eletro é a mesma coisa, né? Que você vai repetir na terceira e na sexta hora. Não repetiu, não aconteceu nada de diferente, você mantém observa esse paciente, né? Você vai avaliar 48, observar esse paciente por 48 horas para poder, se você não tiver, se transferido esse paciente. Não aconteceu nada nessas últimas 48 horas, você já começa a pensar em alta para esse paciente e para um segmento ambulatorial. Se o paciente te positivar, você vai continuar, né, na unidade de referência, continuar com a terapia adjuvante e as medidas de suporte. O paciente está com um time score baixo, né? Ou seja, tem pouca probabilidade de ter esse evento cardíaco, abaixo de 3 pontos. Você vai manter a observação por 8 horas, vai fazer os eletroseriados, né? Após 6 horas, pelo menos, ali, desse paciente admitido. Observar as enzimas também, se teve alguma alteração dentro desse período que ele está ali presente. Se não tiver nada alterado, você dá alta para esse paciente e faz com segmento ambulatorial.
Se o paciente mudou alguma coisa, você reavalia de novo o time score dele e vai fazendo as terapias, igual eu já tinha falado previamente. Aqui é importante ressaltar dos marcadores de necrose, por que que tem essa observação de pelo menos 48 horas no paciente altamente suspeito? Porque a troponina, ela fica em aumentada por volta de 48 horas. Então, pode ser que neste período que esse paciente esteja internado, pode haver alguma alteração que leve a uma isquemia cardíaca deste paciente. Então, é importante ficar observando. O tratamento base desse paciente, a gente tem que ter um mnemônico, né, o Monabit, salvo algumas restrições, salvo algumas contraindicações para esse paciente que está ali presente. Primeiro, o paciente está sentindo muita dor, então a gente tem que fazer uma analgesia. Dentre eles tem a morfina e o nitrato, que é para analgesia. Só que esses dois, eles têm uma contraindicação, principalmente no sentido de se o paciente estiver com o ventrículo direito, se o processo isquêmico for do ventrículo direito. Uma vez que o ventrículo direito ele é altamente, ele trabalha com volume e não com pressão. Se eu atrapalho, administro morfina ou nitrato, eu acabo diminuindo essa pré-carga que chega no ventrículo direito e eu acabo, ao invés de estar ajudando, eu posso prejudicar. Então, eu contraindico o uso de nitrato ou morfina, né? O nitrato, geralmente, o tridil, se o paciente tiver um infarto agudo do miocárdio de ventrículo direito, né? Ou de parede inferior, ou no nitrato, se o paciente tiver hipotensão, com bradicardia, ou se ele fez o uso também de algum estimulante sexual previamente. O paciente também, a gente pode colocar oxigênio nesse paciente, desde que a saturação dele esteja abaixo de 94%. A gente pode fazer o uso de antiagregante plaquetário, né? A gente pode fazer o uso de AS. Se o paciente não tiver úlcera péptica em atividade ou alguma hepatopatia grave, fazer o uso de beta-bloqueador. Se o paciente não tiver bradicárdico ou hipotenso, o beta-bloqueador é interessante porque altera a mortalidade do paciente, então, se possível, sempre utilizar. A gente pode utilizar, fazer o uso de IECA, pode fazer o uso de clopidogrel. O clopidogrel, principalmente se o paciente for acima de 75 anos, ele não deve ser infundido a dose de ataque, porque o risco de hemorragia intracraniana é mais elevado. E se o paciente também tiver algum evento hemorrágico prévio, a gente tem que sempre observar que pode ser que seja prejudicial. E a gente pode fazer o uso de anticoagulante, como a heparina. A heparina a gente vai fazer durante o período de internação, que é de 1 a 8 dias ou até a alta desse paciente. O AS clopidogrel vai ficar fazendo uso em torno de 1 ano mesmo após o evento, para ter um melhor controle. O AS a gente vai fazer uma dosagem de ataque de 300 miligramas e fazer uma dose de manutenção a partir de 100 miligramas. Se o paciente ele tivesse sido suprado, teve confirmação do supra de CT, esse paciente tem que passar ou por trombólise, retirar o trombo, ou passar por angioplastia. No mais, fica aqui meu agradecimento e qualquer coisa estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado.